E aí, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Como é que você está? Como é que está a sua noite? Tá tudo bem aí? Hoje eu vou entrevistar aqui um dos comunicadores, um dos profissionais mais respeitados da comunicação brasileira, né? O nome dele é Roberto Reis. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui para conversar um pouco com a gente, para trocar ideia com você, para tirar as suas dúvidas e vamos raciocinar sobre o mundo atual, sobre a época atual, sobre a comunicação. Aliás, você sabe o que é raciocinar? Você sabe o que é raciocínio? Raciocínio é você deixar o seu ser percorrer o futuro e depois você decide se quer fazer parte dele ou não. Interessante, né? Pois é. Sempre que você raciocina, você percorre o futuro, dá uma olhadinha lá no futuro e depois você decide se quer ou não participar deste futuro que você projetou aí na sua mente, que você viu, não é isso? Então tá bom. Daqui a pouco que o Raiz chega aqui, acho que ele já chegou aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. E aí nós começamos aqui a nossa conversa, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo chamar o Raiz aqui. Raiz, cadê você? Vamos ver aqui. Tá, tem que fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vamos lá. Vamos ver se ele aceita o convite para bater um papo aqui com a gente. Opa! Olha só quem tá Conectamos! aqui. Grande Raiz, tudo bem, cara? Fala, Tudo bem contigo? Aguinaldo, querido, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite, tá? Obrigado mesmo, cara. Cara, obrigado por ceder parte aí do seu tempo para falar com a gente aqui. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e brigadíssimo desde já. Estamos honrados com a sua presença, cara. Que bacana que você está aqui. Que legal. Obrigado eu, cara. Vamos lá, vamos falar sobre o que a gente ama, rádio, comunicação. Eu estava ouvindo você falar agora, né, sobre... Eu peguei um pouquinho do seu papo agora, né? Você Hum. precisa ter metas na vida, né, cara? Você precisa saber o que você quer do começo ao fim, traçar. Por mais que você não tenha tanta experiência, mas é necessário você traçar o seu caminho, né? O que você quer ser daqui a 5, 10, 15 anos, né? Fazer o quê? Tá como, né? Olha, isso é uma grande verdade, né? A maioria especialmente das pessoas, eu vou falar aqui dos meus alunos, a maioria sofre daquela doença chamada a pressa, né? Que é tudo para ontem, para ontem, para ontem, e às vezes não dá certo. Isso que você falou cai feito uma luva para esses tempos agora de pressa. É necessário, de fato, né, ter foco e paciência, investir no futuro, que no final acaba dando certo, né? Eu acho que é por isso também que algumas pessoas reclamam que o mercado é fechado, que não sei o quê, mas acho que falta vontade para o tempo, né, para maturar toda a ideia ali e fazer a coisa acontecer. Falando nisso, você começou no mundo aí da comunicação há quanto tempo? Qual foi o seu primeiro emprego assim no rádio ou na TV? Como é que foi? Conta pra gente aí. Rapaz, foi quando eu tinha 15 anos de idade, faz muito tempo. Eu comecei a atender telefone num programa na FM Imprensa do José Vicente. Ele fazia um programa aos sábados de manhã, que começava, se não me engano, às 10 da manhã. E eu sempre fui um ouvinte de rádio. Eu sempre, desde pequeno, eu gravava aí as fitas cassete, ficava ouvindo, enfim, coisas de quem sempre estava procurando alguma coisa para fazer diferente. O rádio, para mim, sempre foi um companheiro, né? Então, isso faz, cara, 15 anos, eu vou fazer esse ano 53, faz tempo, faz uns 38 já. E mas faz aí, cara, esse tempo depois eu fui fazer o curso do Senac, mas antes disso, como todo desejo aí de pai e mãe, né, eles querem que ou nós sejamos um engenheiro, um advogado, aí um arquiteto. Eu comecei a fazer o liceu de artes e ofícios lá atrás para fazer desenho de construção civil, porque eu ou ia fazer arquitetura ou ia fazer engenharia, mas eu não gosto de exatas, pelo amor de Deus, tá?
Mas eu nunca me dei bem com física, com a matéria que eu tinha, que eu detestava, cara, era a resistência dos materiais, era física pura. Eu nasci para comunicação desde pequeno, né? E tem uma coisa que me veio agora, cara, me deu um insight. Eu não sei se é psicológico ou não, mas quando eu era pequeno, quando eu estava na escola, eu tinha uns 9, 10 anos de idade, eu era gago. Eu fui, Olha só. cara, eu fui gago. E eu não sei se foi isso, se foi algo assim de superação minha. É, Hoje eu sou locutor de rádio. Acho que eu superei um pouco disso. Aliás, deixa eu falar um pouco aqui da sua audiência super qualificada. Eu tenho vários amigos legais aqui que são parceiros de vida, que estão aqui agora. Eu vi aqui o Ronaldinho da 97, Ronaldo Gildice. É, Cara, nós fizemos um programa na Rádio Cidade lá no começo dos anos 90, né? Quanta gente legal aqui, Ronaldo querido. Tô esperando o seu café, cara. Vai lá na Transamérica. Ronaldo, grande Ronaldo. E aí, cara, depois foi só alegria. Mas a minha primeira rádio oficial que eu posso falar para você, que eu fui depois que eu fiz o curso do Senac, eu fiquei um final de semana apenas, que foi uma sexta-feira, que foi a FM 90 de Salto e Itu, que eu fui fazer um programa de sexta-feira à noite. Foi um cara, Edson, um cara chamado Edson Lima, que me deu a oportunidade. O Edson fazia a Metropolitana FM nesse tempo, isso foi aí no final dos anos 80, mas eu fiquei um final de semana apenas, porque nesse inteirinho eu saí do curso e fui atrás. E eu fui fazer um teste na FM 97 em Santo André, que na época era rock and roll. Era só rock, verdade. Exatamente. Ela começou como MPB lá nos anos 80, depois ela virou rock and roll, a primeira rádio rock que eu lembro. Depois veio 89, enfim. E eu lembro que eu fui fazer um teste de locução com o Sidney, e tava eu e o Silas de Oliveira. Silas, que hoje faz TV, se eu não me engano, no Litoral, tal. E o Silas trabalhava, cara, acho que era na Rádio Cultura FM de Santos. Ele já tinha experiência. Eu era moleque, tinha acabado de sair, né? Tinha 18 anos de idade. E eu lembro que eu fui fazer o curso, minto, eu fui fazer o teste lá em Santo André, e foi o Silas, e tava no estúdio também o Celso, cara. O Celcinho, que faz hoje esporte lá na Gazeta. Ele já era locutor na 97, o Celso Cardoso. E eu fiz o teste. Claro que eu não passei, era moleque. E o Silas era locutor da Cultura FM de Santos. Só que o Silas passou. 2 dias antes da estreia, que era no sábado que o Silas precisava fazer, o Silas desistiu da vaga. E numa quinta-feira à noite, o Sidney me ligou e falou: você ainda está disponível? Eu falei: por quê? Porque eu preciso que você comece nesse final de semana aqui na 97. Olha só. Isso era uma quinta-feira à noite. Eu ia começar no sábado de madrugada, de sábado para domingo. E aí, rapaz, eu fui na sexta, peguei a mesa com o Sandro Anderson, que está em um bom lugar agora, que foi um cara incrível, muito especial na minha vida, o Sandrão. Eu peguei a mesa de sexta para sábado e estreiei na FM 97, que foi a primeira grande rádio, pelo amor de Deus, não desmerecendo a FM 90, que na época se chamava Periscópio FM. Periscópio. Periscópio FM. Mas aí eu comecei na FM 97, cara, no final de semana, em um programa chamado Patrulha Noturna. Foi aí meu Que começo. Foi demais, em cara. 88, 89. Muito bom. Hoje eu estava conversando com alguém aqui da produção sobre rádio e tudo mais. Aí a gente estava falando de você, então. Aí eu falei, poxa, por exemplo, eu trabalhei em várias rádios também,
mas eu sempre quis trabalhar na Rádio Cultura AM, onde você trabalhou. Eu produzi o Vitrine da TV Cultura, programa de TV, mas aí eu sempre quis assim. Aí eu falei, caramba, hoje olha só, o Raiz, eu vou entrevistar o Raiz que trabalhou lá. Como é que é trabalhar na cultura, cara? Fala para um fã dessa rádio que sempre quis trabalhar lá. É Cara, bacana trabalhar ali, pessoal, como é que é? foi uma experiência tão grata e tão legal na minha vida. Um cara que eu admiro demais, que se chama Alexandre Tondela, é o diretor da rádio ainda, que tem o AM e o FM. Aliás, outro dia eu mandei um recado para ele, porque eu estou ouvindo a Rádio Cultura Brasil na FM estendida, né? É, e como que isso rolou? Eu sempre tive vontade de fazer uma rádio AM. Eu soube que a Rádio Cultura Brasil estava com um teste aberto para fazer locução. E eu liguei para o Tondela. Falei assim, Tondela, eu queria fazer um teste na rádio. Só que o Tondela, isso foi em 2015, tá? 2014, 2015. Só que o Tondela foi o meu ouvinte na Rádio Cidade, lá no começo dos anos 90. Aí o Tondela, Olha aí só, o cara. Tondela, ai, Roberto, que legal. Nossa, eu lembro de você na Rádio Cidade, lá no começo dos anos 90. Puxa vida, eu falei, nossa, Tondela, que bacana, legal. Vem aqui pra gente conversar. E aí, eu estava fazendo a Rádio Disney na época, mas eu queria fazer a Rádio Cultura Brasil, cara. E do lado, o estúdio da Rádio Cultura FM, que toca música erudita. Eu conheci pessoas incríveis, o seu Hélio Vacari, um monte de Nossa, gente. O Hélio Vacari é um cara incrível, é, sem dúvida um dos maiores dubladores do Brasil. Foi um senhor, mais um amigo que me deu a chance. Eu falei, nossa, seu Hélio, eu acho tão legal fazer dublagem. Um dia eu quero fazer, né? E ele falou, vai lá no estúdio, vai lá na Sigma, que eu vou gravar, que eu vou gravar, e aí você fica lá me acompanhando. O seu Hélio, ele ia me apadrinhar dentro da dublagem, cara. Só que eu tava com a cabeça para nossa. outro lugar, eu queria fazer rádio. E aí eu trabalhei durante 5 anos, das 8 à meia-noite, fazendo a Rádio Cultura Brasil, tocando música popular brasileira no AM. É sensacional, né? A AM é outra Cara, pegada, né? e era um AM em que você falava e operava no estilo da FM, né? E era uma programação incrível, cara, eu fazia com tesão, eu fazia das 8 à meia-noite no gás, porque era tão legal fazer aquela rádio. Eu saía da Rádio Disney às 6 da tarde, pegava o carro, seguia pela Marginal, ali Pinheiros, entrava na Tietê, entrava ali na Cultura, ali na Fundação Padre Anchieta. Eu fiz isso, Aguinaldo, durante 5 anos. Foi uma experiência tão grata na minha vida. E ao Alexandre Tondela Demais. também, que é um cara incrível que eu vou levar para o meu coração. Nós somos amigos, nós é, não somos colegas. O Alexandre Tondela é meu amigo, né? E é o cara que me deu a oportunidade, assim, foi muito legal. Que demais. Você falou do Hélio Vacari. O Hélio Vacari sempre foi também o meu espelho assim dentro da comunicação. Ele está no meu livro, esse livro aqui, o último que eu lancei, É. né? Ele virou referência de ensino aí nas universidades e tal. Aliás, você também está aqui já na versão reeditada, né? Ai, Está obrigado, eu sabendo preciso disso agora. ler. É. Que legal, cara, muito Vai sair obrigado. a segunda edição agora e você já está aqui, porque merece. E o que acontece? Eu tive também a honra, cara, de trabalhar com o Hélio Vacari. Eu estava no estúdio de dublagem de audiolivros. Nesse dia eu estava fazendo a direção lá no estúdio. E aparece o Hélio Vacari. Eu não o conhecia pessoalmente, eu sempre acompanhei o trabalho dele, mas eu não conhecia. E quando ele chegou lá no estúdio, que ele colocou o fone e tal, quando ele começou a falar, eu falei, Muito Jesus do céu, que sério, muito concentrado, educadíssimo lá, boa noite, com aquele vozeirão. Imagino. nossa, foi sensacional, assim, porque eu ouvindo a voz dele, gravando, eu fiquei assim, sabe aquele momento que o fã encontra o ídolo, que eu também
fui o mais profissional possível, mas por dentro eu tava, caramba, o cara tá gravando. Seu Hélio Vacari, um cara. E Sensacional, assim, cara. é uma das maiores referências. E você falou da cultura, como trabalhar, como era trabalhar. Eu tive a chance ainda de, durante 2 anos, fazer os oferecimentos da TV, que surgiu ali. Nossa, que E aí legal. veio para fazer o teste, aí eu fazia os oferecimentos da TV. Então tinha lá Jornal da Cultura, oferecimento, Renault, aquela coisa. Era muito legal, era muito diferente, foi uma experiência incrível para mim também. Por isso que eu tive a vontade de fazer dublagem, depois eu fui atrás. Depois disso, eu fui atrás para ser voice over. Eu fui atrás de Uhum. conhecimento, e aí eu fui o voice over do canal Animal Planet e do Discovery Legal. Turbo durante mais ou menos quase um ano, cara. E era muito legal. Com certeza. Foi. Com certeza eu te ouvi lá no Discovery Turbo. Eu assisto sempre, acho demais aquilo ali. Nossa, tem programas excelentes, assim. Falando desse negócio de trabalhar em vários lugares, em vários segmentos, tem umas perguntas aqui de um pessoal que mandou lá no particular para você responder, que é o seguinte. Vamos lá. O Saulo Patrick está perguntando qual foi o momento histórico assim da sua carreira, qual foi o melhor momento da sua carreira profissional dentro da comunicação. Cara, teve vários, mas eu acredito que você inaugurar uma rádio em São Paulo é algo que foi incrível para mim. São Paulo, para quem não sabe, está entre o terceiro ou quarto mercado de rádio do planeta, a Grande São Paulo, que tem mais de 22 milhões de habitantes, enfim. Mas São Paulo e a Grande São Paulo tem aí um público incrível, é um mercado de rádio que é referência, né? Agora, É você verdade. estrear uma rádio, que foi o que aconteceu no dia 29 de novembro de 2010 com a Rádio Disney, que era um Nossa, aí projeto completamente diferente. É, eu, olha só, eu estava na Jovem Pan, eu ia partir para o quinto ano ali na Jovem Pan. E eu estava fazendo, e era uma época em que eu estava fazendo a Jovem Pan à tarde, e e aí foi que eu entrei também na Rádio Cultura. Eu estava na Pan e eu já estava na Rádio Cultura à noite. Aí o Tutinha, ele ia me mudar de horário. Eu ia sair da tarde, ia sair para a noite. Eu falei, eu não vou querer fazer à noite, porque eu já estou na Rádio Cultura Brasil. E eu estava afim, né, de fazer. Nisso, eu lembro, foi em junho, julho, e aí eu comecei a ouvir os 91.3. Que rádio é essa? Que rádio é essa? Em breve você vai com. Que rádio é essa? E tocava essa música, 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 e aí todo mundo alucinado, que rádio é essa? Eu fui atrás para saber, porque eu já sabia que eu ia sair da Jovem Pan, porque eu não ia desistir da Rádio Cultura Brasil, cara. Eu já tinha trabalhado na Pan, era legal, uma rádio incrível, incrível, trabalhei com Tutinha, foi muito bom, trabalhei com caras incríveis, com pessoas incríveis, com o Emílio, com o pessoal do Pânico, foi muito legal. Só que eu fui atrás de saber, pô, que rádio é essa, né? E aí eu fui atrás para gravar um teste. O diretor artístico desse projeto na época se chama Marcos Vica. Marcos, grande Rica. Marcos Vica estava na Rádio Mix, saiu da Rádio Mix, assumiu o projeto da Rádio Disney aqui no Brasil para implantar a Rádio Disney aqui no Brasil. Eu soube que o Vica estava lá. Aí eu liguei para ele, porque o Vica já tinha sido meu chefe na 89. Aí eu falei, Vica, cara, quero fazer um teste, né, para essa rádio. Ninguém sabia que era a Rádio Disney. Quando nós fomos gravar o teste, ninguém sabia que era a marca Disney que estava por trás. A gente não sabia o que era. E ele falou, Raiz, vamos gravar um teste, eu vou te dar o endereço no estúdio, lá em Perdizes. E aí, quando eu cheguei, tinham dois argentinos, que era o superintendente das Rádio Disney na América Latina, que era o Marcelo Morano, que era um cara incrível, e
o artístico, ou seja, tinha o Marcelo Morano e o Carlos Gambini. Cara, eram dois argentinos que não falavam português. E eu fui no estúdio lá em Perdizes para gravar o teste. E o Vika estava lá também, né? E aí eu lembro que eles tentando falar comigo, tal, para eu gravar. E na época eu sei que o Vika falou para mim: ó, Raiz, os caras não querem ninguém conhecido em rádio. Eles querem uma coisa nova, gente nova pra fazer rádio. Eu falei: ah, Vika, vou fazer. Não custa nada, né? É legal, um projeto. Isso foi em agosto, cara. Em agosto de 2010. E aí eu lembro que em setembro, e a gente, e um monte de gente, o mundo foi fazer teste para entrar na Rádio Disney, né? E a gente não sabia que era Rádio Disney. Até aí a gente não sabia que era Rádio Disney. E aí o Vika me ligou falando: o seu teste foi aprovado. Eu falei: cara, então vamos lá, eu quero que você venha aqui para a gente conversar. Aí eu fui. Até esse momento eu não sabia que era Rádio Disney. Aí o Vika falou: ó, é o seguinte, eu quero que você faça o horário da tarde da rádio. Falei: horário da tarde, cara? É um projeto novo. Mas Vika, você falou pra mim que os caras não queriam alguém que já tinha experiência em rádio. Ele falou: ah, Raiz, mas você tem que fazer à tarde, cara. Porque, né, você tem uma comunicação diferente. Eu falei: putz, Vika, obrigado, cara. Tô dentro. E aí ele falou: ok, é a Rádio Disney, não pode falar ainda, porque a gente vai implantar e blá, 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 blá. E aí a gente começou o treinamento, né, para ir para a Rádio Disney. Aí eu pedi demissão da Jovem Pan. É... E aí no dia 29 de novembro de 2010, a gente inaugurou a Rádio Disney, cara. Foi uma coisa muito louca na minha vida. Foi muito legal você inaugurar uma rádio que até hoje está aí, né? Ainda mais uma marca, né? Tipo, Disney, isso aí é demais, cara, né? e a Disney, você incorpora a marca na tua vida, sabe? Então, assim, é a marca de maior entretenimento no planeta. Se você quer saber, se você pensa em entretenimento, é a Disney, porque todo mundo quer ir na Disney. Tanto que as duas vezes que eu fui para Disney na minha vida foi pela Rádio Disney trabalhando. Eu fui cobrir, eu fui cobrir dois eventos, que era o Rádio Disney Music Awards. E aí eu vi a Jennifer Lopez, aí eu vi vi o show da Ariana Grande, da Gwen Stefani, foi muito louco. E eu lembro que da primeira vez que eu fui, foi 2013 ou 2014. Eu estava em Los Angeles, onde rolou esse evento, e a gente foi na Disney de Los Angeles, que foi a primeira Disney e tal. E aí falaram o seguinte para mim: olha, a Disney de Orlando vai abrir agora uma. Como eu posso falar para você? Era uma nova temporada em que eles iam apresentar as novas atrações do parque. E aí eu estava em Los Angeles, o meu chefe me ligou e falou assim: olha, daí você vai para Orlando, na Flórida, porque você vai ficar uma semana na Disney, lá de Orlando, para você cobrir todas as atrações, novas atrações da Disney. Cara, eu passei uma semana frenética na minha vida, acordando 5 horas da manhã, indo dormir 11 horas da noite. Mas eu fiquei num resort, num quarto de um resort, eu fiquei no Animal Kingdom, eu fiquei num quarto, e você abria, aí você dava de cara com a girafa, sabe umas coisas assim? Era muito legal. E aí, a cada dia da semana, eu ia conhecer um parque da Disney diferente. E aí eu tinha que fazer um programa, aí eu escolhi fazer boletins para falar de cada atração da Disney que tinha. Então era o Animal Kingdom, era o Magic Kingdom e os outros, né? Cada um. Foi muito Nossa, louco.
Foi, cara. Que É o sensacional, que trabalho dos demais. sonhos de qualquer pessoa na vida, entendeu? Sim, E o, e com o, e o certeza. bom que na Disney é assim, cara, eles valorizam demais o profissional. Então, qualquer novidade que você tinha no cinema, que você tinha de lançamento, que você tinha de prêmios, nós recebíamos. A gente não ficava postando, que eu ganhei, que não sei o quê. Não é, não é. Então, tudo que ia para o público, nós víamos primeiro. Por quê? Nós na Rádio Disney, como locutores, nós somos tratados como talents. Então você é um Uhum. talent da Disney que representa a empresa para as pessoas. É muito louco Tá isso. E eu não certíssimo. bebia, né? Porque eu não podia ser fotografado com Claro. copo de cerveja na mão, essas coisas todas, porque isso era da Disney, cara. Isso é muito louco, mas É era muito legal. outro mundo, outra É pegada. outro. Falando nisso, deixa eu dar um abraço para o pessoal que está assistindo a gente aqui. O Fábio Osório, o Espaço Fábio. Saber está por aqui. O Ronaldinho 97, Ronaldinho lá Reinaldo da Japer, Metrô. o meu irmão tá aqui, que eu vi aqui, o Ronaldo. Gonzalez, verdade, né? Beijo, meu irmão lindo. O Emerson Monteiro também está falando, o Raíssa é um grande profissional. Concordo com você, Emerson. O Obrigado. Thiago DJ, lá da 89, grande Thiago. O Tiago Raíssa me ensinou DJ, muito aqui na Tiago 89. DJ, temos É, várias grande cara. histórias, um cara incrível, cara. Tiago querido, um beijo pra você. O Bruno Rota também entrou aqui agora. Cara, Também. você tem uma Olha o audiência Léo. grande, cara. É. O Léo ali tá falando saudades, Raíssa, acredite mais contigo na Transamérica, parabéns. A Suzana Abreu também está assistindo a gente aqui, o Juliano Meron, Cara, Cláudia o Mauro Martins. Merconi. Cláudia Martins, uma das vozes É, mais bonitas desse país. Cláudia Martins, uma mulher nossa, a extremamente Claudinha. talentosa. Eu trabalhei com a Claudinha também na Rádio Cidade e na Rádio Sucesso. Nossa, a Claudinha é espetacular, É, uma cara. profissional É. demais, demais, demais. O Vitor está por aqui também, o Renato Oliveira, a Mônica Leão, o Rick França. Está perguntando como foi se adaptar com diferentes linguagens ao mesmo tempo. Ele está perguntando para você se foi difícil trabalhar em rádio de segmento diferente. Ou é tranquilo para você? Cara, olha só que história. É o seguinte, isso foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu saí da 89 e fui para a Band FM. Eu saí em agosto de 99, da 89, e aí eu fiquei desempregado. Aí eu fui procurar emprego. E aí eu fui na Band, cara, e fui falar com o Betinho, na Band FM. Eu não tinha noção do que estava se tocando ali em 1999, porque eu estava mergulhado no rock and roll. Eu fui na Band e eu falei, ô Betinho, eu quero fazer um teste para entrar na Band, né? Liguei pro Betinho porque ele me ouvia no 89. É corajoso. Aí, o Raiz, vem aqui. Cara, um mês e meio depois eu estava na Band fazendo a tarde, da 1 às 5 da tarde. E era uma coisa, e Nossa. era algo completamente diferente, porque eu fazia rock and roll, eu tinha minha linguagem, só que eu fui fazer a Band. Aí eu não sei, aí eu fui, é, cara, aí eu fui apresentar pagode o popular. E eu lembro, Mas você tem alguma dificuldade? Você consegue se adaptar bem assim? Ou você tem que mudar a chave lá na hora? Você tem que chegar tipo 10 minutos mais cedo para entender ali o ritmo? Ou você sempre consegue chegava fazer 10 sem minutos mais problema? cedo, mas o que me ajudou na Band foi porque eu já tinha feito a Rádio Cidade lá atrás, a linguagem popular. Por quê? Eu saí da Transamérica, que era aquela coisa frenética no final dos anos 80, a melhor e mais ouvida de São Paulo! E aí eu fui para a Rádio Cidade, isso foi em 90, quando o pagode começou a estourar, Leandro e Leonardo começou a estourar. Eu fui fazer. Só que né, nessa época na Band, o que me ajudou muito foi eu já ter feito a Rádio Cidade. Mas eu estava mergulhado no rock and roll, então eu não sabia muito do movimento musical popular no começo dos anos 2000, né? Sabia do sertanejo, tal, do pagode. Eu lembro da minha primeira entrevista na Band à tarde, porque era em rede. A Band era em Você rede. entrevistou quem? Rapaz, eu vou falar para você que é, foi o Daniel.
Eu não sabia nada. Cantor. Eu não sabia nada do Daniel. Aí, aí o Betinho chegou e falou pra mim, ó, você vai entrevistar o Daniel, tá? Daqui a 20 minutos. Eu falei, tá, você pelo telefone? Não, ele tá aí. Eu falei, mas como assim ele tá aí? Mas e a minha pauta? Eu falei, e eu lembro da Priscila que estava comigo na produção. Eu falei, gente, eu não sei nada do Daniel, cara. Na época, computador, Daniel, 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 Daniel. Ó, e tem uma coisa, cara, que é assim, muito importante. Seria- Quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente precisa se colocar no lugar do ouvinte para saber o que o ouvinte gostaria de perguntar para o artista. A gente tem que se colocar no lugar do ouvinte, tem a pauta ali. Então, é o que eu falo hoje para os meus comunicadores lá na Transamérica. O ouvinte, cara, ele não está preocupado que a música é do quinto álbum de estúdio de fulano de tal, porque tá tudo na internet. O cara quer ouvir uma história diferente. Ele quer ouvir como é que o cara compôs. Ah, o cara compôs essa música quando ele estava dirigindo, descendo a serra. E aí ele pegou, deu um insight, parou no acostamento, escreveu a letra. Ah, que legal, vamos ouvir. É isso que o ouvinte quer saber. Ele quer saber de coisas legais. Então você tem alguém que você vai entrevistar e que, por exemplo, Daniel é um dos caras mais carismáticos, mais abertos, mais legais que eu já entrevistei na minha vida. E depois eu tive um contato com ele na Massa FM, depois de não sei quantos anos, mas lá na Band, aí ele pegou, entrou no estúdio. É claro que você nunca vai falar pro cara, não conheço nada de você, puxa vida, que. Mas sempre precisa ter aquele pré-aquecimento antes de entrar no ar, né? Você precisa Sim, deixar sim. o artista à vontade e se colocar no lugar do ouvinte. Aí ele Aham. entrou um pouco antes do estúdio, a gente começou a conversar, e o CD, porque era um momento para ele que não era fácil, porque era João Paulo e Daniel antes, e aí todo mundo queria perguntar como é que é a sua vida sem o João Paulo, aquela coisa toda. E o cara, meu, você sente que ele já estava de saco cheio de ficar respondendo as mesmas perguntas. Putz, agora eu vou de novo. E você está em rede nacional. Eu estava na Band à tarde em rede nacional. É uma Uhum. responsabilidade. Aí eu falei, eu tenho que ser diferente com ele, porque ele veio divulgar o CD. Então eu tenho que perguntar do CD, porque naquela época era CD. CD. Que CD. já quase não existe mais hoje, né? Hoje já não existe É mais CD. verdade, né? Né? Tá. Tá sumindo. Aliás, tem tantas coisas da nossa época que começamos lá. Eu comecei no início dos anos 2000 e, enfim, e peguei também aquelas coisas de cartucho, de MD, um monte. Não tem mais essas coisas, né? Hoje é tudo no computador e tudo muito, muito mais rápido. E você falou agora há pouco de audiência, de segmentação e tal. Hum. Eu tenho escutado muito a Transamérica, cara, porque eu tô curtindo muito a programação da Transamérica. Eu tenho Obrigado, escutado cara. muito o Sonsinho, o Anderson, Sim. que é o grande profissional, amigo Um também, talento que aliás ele mandou um abraço revelado. aqui pra O gente. Anderson é um talento O Anderson, a revelado. gente boa. É. Enfim, eu acho que a Transamérica está muito legal, né? Só para finalizar aqui, deixa eu mandar um abraço para o pessoal. A Suzana já mandei abraço para ela aqui. O Vitor Coimbra, boa noite a todos. Boa noite, Vitor. O Renato Oliveira também está por aqui. A Mônica Leão, que rádio é essa? Do Raiz? A O Raiz hoje é Mônica, o coordenador da Rede Transamérica. não, olha só, a Mônica, ela foi do primeiro time da Rádio Disney lá em 2010. Ah, tá, é verdade. Tá Por falando isso que da ela. Disney Cias, É, né? exatamente, exatamente. Verdade, verdade. Tá Beijão pra Mônica. certíssimo. O Maurício Sanoli, tá, estou quase de saber esses bastidores. Bastidores. O Japer, que o Raíssa já falou aqui. Abraço para você, Japer, gente boa demais, grande profissional. Claudinha Martins, nós já falamos aqui. A Claudinha é demais. O Léo, que mais? O Fernando, o Ed Chaves, grande Edão. Abraço, irmão, para Ed, você. querido Ed, foi meu aluno, cara, um cara incrível também, que foi atrás dos sonhos. Ed, Ele é o cara, ele tem história, né? O legal do Ed é que você olha para ele assim, você olha e se ele bater o pé, você sai correndo, né? Mas só que ele é muito gente boa, super educado, é, simpático. É impressionante, um cara grandão, fotógrafo.
aí, mas muito bem, muito bem. A Viviane Carvalho está aqui também, Nossa, uma quanta Sônia acabou de gente, entrar aqui. cara. Que legal isso. Que Tem legal, bastante obrigado. gente. Mas como é a sensação de conversar com milhares de pessoas todos os dias? Você elabora um texto ou tudo acontece natural? Olha que coisa interessante. Geralmente as É, pessoas pensam que no rádio tem algum texto, né? Improviso, né, Raíssa? olha só, é, a gente tem vários profissionais que passam pela nossa vida e sempre deixam alguma coisa deles com você. A gente precisa colher um pouco o do melhor dessas pessoas que passam por você na sua vida. Várias pessoas, várias pessoas me ensinaram muito. Algumas mais e outras me ensinaram muito. É, eu tenho que agradecer. Sempre eu vou agradecer a todos. Sempre eu vou agradecer a todos que me ajudaram. Mas tem as pessoas que você se inspira. Por exemplo, tem um cara chamado Luiz Augusto Alper. Eu sempre vou falar do Luiz. Foi o cara que me contratou lá atrás, no 89, em 1994. Só que eu já conhecia o Luiz Augusto, porque eu ia lá nos estúdios da 89, em 1988, em 1987. Eu levei um cassete para o Luiz Augusto gravar para mim a trilha de prefixo da 89, porque eu gostava de ouvir. E era uma trilha, cara, tão legal. Eu tenho esta fita cassete guardada até hoje, que ele gravou para mim. Ah, tá aqui. Eu fui lá, falei, ele falou, pô, você gosta? Ah, peraí que eu vou gravar para você. Ele foi lá e gravou a trilha de prefixo do 89, que eu achava, eu não sei, né, essas coisas que a gente fica pirando, né, assim, de artístico, enfim. E o Luiz é o cara que me acrescentou demais, musicalmente falando e como profissional. Ele me ensinou muita coisa. E, e na 89, quando eu entrei, em 1994, era uma rádio que tinha uma identidade, só que dentro dessa identidade você tinha apresentadores que tinham a sua personalidade, mas que falavam uma linguagem só. Então, era o Zé Luiz, que tinha a linguagem do 89, mas o Zé era de uma maneira. Era o Roberto Reis, que fazia tarde, era 89, mas que fazia de uma maneira. Mas que era a mesma linguagem. Era o Sandro Anderson, era o Morcegão, Renato Chiquito. Verdade. Muita gente. Então, isso vai. Só que você tinha que manter, né, o seu nível. E o Luiz era um cara muito criterioso. Faz assim, faz assado, faz assim. Ele te desenhava, né? E que isso me ajudou demais. Isso você vai levando para sua vida. Isso vai fazendo com que você desenvolva a sua maneira de falar. Então, por exemplo, dentro dessa pergunta, hoje eu me preparo antes. Eu ainda faço locução na Transamérica. Eu ainda faço gravado às vezes, faço ao vivo quando dá, porque eu não vou sair do ar. E aí, cara, eu me preparo. Só que a Transamérica, ela tem a programação musical que eu amo, gosto e nasci com ela, que é o pop rock, que é o rock and roll. Então, muito do que eu sei, eu trouxe lá de trás. Então, putz, eu vou falar isso, isso, isso. O mais importante para qualquer comunicador é ter um começo, meio e um fim da sua ideia para falar no ar. Né? A gente não pode esquecer que a gente faz a imagem na cabeça de quem está ouvindo, né, Aguinaldo? E se você tem um ruído no meio, buga a cabeça de quem está ouvindo. Então é uma preparação. É verdade. Vamos seguir aqui. O Fernando tive uma super aula de locução com o Raiz, está certo. Que legal. A Sueli Santana estava mandando boa noite para a gente aqui, falando que trabalhou com você lá na Rádio Cidade, ela era telefonista. Olha que Quem? legal. O Anderson, que honra ser citado por vocês. Ô Anderson, você é um grande profissional, só Ah, falamos a verdade aqui. A Suzana, parabéns, amigo. Suzana Abreu, que trabalha lá também na Transamérica. O Paulo Fante, boa noite, professor Aguinaldo. Um abraço para o Raiz, sou muito fã dele. Quem não é fã do Raiz, né, cara, no Brasil? Pô, na comunicação todo mundo é, eu sou também. O Jorge Luiz, abraço, Raiz, grande amigo que acompanho desde a Transatlântica em 1989. O nossa. Jorge Luiz. O Alisson, a playlist da Transamérica melhorou demais, eu concordo. O Massoni está dizendo aqui, Raíssa, acredita que a locução no rádio
tem se inspirado na locução publicitária para mudar o jeito de se comunicar com seu público? Na verdade, a locução é uma só, né? É que assim, o rádio teve os seus momentos da voz, né? Das vozes mais pesadas lá no começo do rádio, nos anos 80, da voz bonita, né? Que ainda hoje a voz é um diferencial, mas a comunicação é muito mais. É, Hoje, a publicidade, como tudo na nossa vida, porque hoje nós temos um excesso de informação. O celular nos faz ter um excesso de informação. Isso cria uma série de coisas na nossa mente, né? Até a própria ansiedade, enfim. Mas, como é que você se comunica com uma pessoa no dia a dia? As pessoas, elas querem proximidade. Então você fala, oi, agora você ouviu a música, você ouviu que não sei o que, não sei o que. Não, putz, falta envolvimento. Essa coisa do rádio, só desanunciar e anunciar música e falar a hora, não existe mais. Não existe mais. O rádio não é o Spotify. Aliás, o Spotify é um filho do rádio. Aliás, deve ser bisneto do rádio. Tudo vem do rádio, cara. A TV veio do rádio, né? Então, como é que você se comunica com a pessoa? É do jeito que a gente está conversando, Aguinaldo. Puxa vida, você ouviu uma música que eu curto demais. É a minha música, ó, é a minha banda de cabeceira, essa que a gente acabou de ouvir, aliás. Deixa eu contar, é contar a história, tá próximo das pessoas. Não há segredo. A comunicação é a proximidade. É claro que ainda assim, algumas pessoas fazem, né, a gente precisa respeitar a evolução. Houve uma evolução. E graças a essas pessoas lá atrás é que nós podemos ser o que somos hoje. A gente aprendeu demais com essas pessoas, né? Só que vai se evoluindo, né? Não é à toa que o Ferreira Martins ainda está gravando aí comerciais da Caoa Chery com aquela voz incrível, maravilhosa, estrondosa, um dos locutores mais bem pagos do Brasil. Verdade. Né? Isso é verdade mesmo. Então, tem espaço para todo mundo. Eu concordo contigo, está faltando mesmo essa afinidade, né, com o locutor, comunicador, ouvinte, telespectador. Eu acho que ainda falta. Tem gente que continua lá na antiguidade achando que impostar a voz é aquela coisa, e não é, né? Cara, e não é. 100% É contigo. assim, tudo evolui, Aguinaldo. Tudo evolui. Se a gente não acompanhar a evolução, principalmente tecnologicamente falando, cara, você vai ficar para trás. Não vai adiantar você falar que, nossa, quando eu trabalhava com cartucheira era legal, eu colocava o disco lá na Audiolab, era legal. Ok, eu trabalhei, eu amo. Eu saía exaurido do meu horário quando eu trabalhava com cartucheira. Era maravilhoso. Só que hoje tem tudo para nos ajudar. Então a gente tem mais tempo para poder trabalhar a nossa comunicação quando a gente vai abrir o microfone. Toda vez que a gente abre o microfone é um show que a gente tem que dar para o ouvinte, cara. Porque se não for assim, não faz. Não faz. Ai, vou entrar no ar. Ai, peraí que eu vou entrar no ar. Cara, o ouvinte está esperando teu show. Você acha também que esse pode ser o problema atual, especialmente de quem está começando, de achar que quando abre o microfone tem que se transformar numa pessoa diferente, e aí não, como você disse, não consegue evoluir, não consegue ficar com o pé no chão aqui na época atual, e começa a fazer um rádio ou uma locução que não é real, que é falsa, que não convence ninguém, aí a pessoa não consegue seguir nessa área e começa a reclamar do mercado, que tem panelinha, que não sei o quê. Isso também pode ser um problema, né? Que não acompanha a evolução, não consegue ser natural no ar, né? Isso pode ser um grande problema. O que você acha disso? Algumas pessoas levam isso de uma maneira muito, muito natural, fazendo a locução, e tem outras que precisam encarnar. O que é mais difícil? Você ser uma outra pessoa que você não é no ar. É mais difícil. Você precisa estar muito afim. Cara, é que nem religião. Rádio é que nem religião. Você não escolhe a sua religião. A religião é que te escolhe. Você não escolhe o rádio. Eu quero fazer rádio. O rádio escolhe você. Porque se você não estiver pronto para ele, se você não estiver pronto para o meio
de comunicação, você vai ficar para trás e você vai se frustrar. É o lance. Vamos fazer uma conta louca que não vai dar para a gente chegar agora a um resultado? Então tá. Eu tenho 32 anos de rádio, eu estou partindo para 33. Eu trabalho no mínimo 4 horas por dia, desde há 32 anos. Eu abro o microfone por hora de 3 a 4 vezes. 4 vezes 4, 16, durante quantos dias no ano, durante 32 anos. Quantas vezes você tem que abrir o microfone e fazer um show diferente? O rádio... E aí, eu vou te dar o maior exemplo de todos. Os apresentadores, todos os legais de TV, todos os bons, vieram de rádio. Todos. Todos. Não tem um que você possa falar, puxa vida, você vê a diferença de um fulano e um ciclano que veio de rádio. Olha o Faustão. Cara, o O Faustão. Portiolli. Hebe Camargo, ela transmitiu, cara, futebol na Jovem Pan. Ela foi repórter da Jovem Pan, lá nos anos 70. Lá com o Newton Travesso, lá atrás. Não sei se era o Newton que estava, mas enfim, a Hebe, todas as pessoas que tiveram história na comunicação nesse país, na TV, elas vieram de rádio. O Gugu fez rádio, o Silvio Santos, cara. Eu ouvia Silvio Santos quando eu era pequeno no rádio. Ele fazia o programa. É verdade. Olha que coisa interessante você falando do rádio. Eu faço voz padrão de um dos quadros lá do Domingo Legal no SBT, o Quem Arrisca Ganha Mais. Eu sou a voz padrão daquele quadro ali. E É. o Portiolli é o cara que tem a linguagem do rádio na TV, né? Nítido. Né? Quando ele apresenta, parece que, se você fechar os olhos, parece que você está ouvindo ele no O rádio, né? Portiolli, né? É o Portiolli, Celso É um Portiolli. cara de rádio. De rádio, Ele, total do rádio. ele começou na. Cara, é claro que ele deve ter começado antes, mas o Portiolli trabalhou na Jovem Pan. É. Né? O César Filho trabalhou na Jovem Pan, cara. Esses caras que têm história do rádio e que são super bem sucedidos, né? O rádio é um grande professor, né? Sempre foi. Acho que não vai deixar de ser, né? Um grande professor. A Érica está perguntando aqui para você. Por que a área da... Não, a Érica não. O GTP 1976. Por que a área da comunicação é tão fechada? O que você acha disso, cara? Ó, GTB, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar como coordenador artístico, tá? A gente sempre está à procura de algo que nos surpreenda, porque a gente sempre precisa surpreender o ouvinte. Numa chamada que a gente escreve, numa chamada que a gente monta, do jeito que o locutor faz o horário. Então, eu vou falar para você que é assim, vai muito de você querer fazer. Porque, vou te dar um exemplo prático, não vou citar nomes, jamais faria isso. Mas, tem pessoas que querem entrar no rádio, por exemplo, agora, recente, 2, 3, 4, 5, 6 anos. E aí, ó, você vai ter que fazer 3 horários no final de semana. Ah, muito cansativo. Ó, eu preciso que você faça 4 horários para mim no final de semana. A rádio é isso, cara. É imprevisível. Ah, puxa, 4 horários. Nossa, muita coisa. Cara, isso rola. Eu dormia na rádio. Eu fazia FM 97 das 10 da noite às 2 da manhã. Saía às 2 da manhã. Não tinha como voltar para casa. Eu desligava o transmissor da rádio. Eu dormia na rádio das 2 às 6 da manhã. Ligava o transmissor quando faltavam 15 para 6 da manhã. Porque a Eliana Schuff, entrava às 6 da manhã lá na 97. E aí, cara, eu ia para a faculdade de manhã, depois pegava o trenzão. Ok, os tempos hoje, eles são diferentes. Hoje, eu posso falar para você que eu sempre estou à procura de talentos, cara. Eu, Roberto Reis, eu. Então, eu sempre quero receber por e-mail um áudio de uma pessoa que me surpreenda na locução.
Eu não quero só alguém que vá desanunciar as músicas, claro que eu preciso saber de inglês, né? Se você tem uma boa pronúncia, não peço que você tenha o inglês fluente. Se tiver, melhor, porque hoje a gente não vive sem. Mas eu sempre procuro alguém que me surpreenda, que fala, cara, que legal, isso vai prender o ouvinte na hora que ele abrir o microfone. Porque para o rádio, não, por exemplo, não dá para eu competir com a TV. A TV te prende 2 horas, 1 hora na frente dela. Meu, a TV te tem como escravo, né? Porque você fica ali 1 hora da sua vida. O rádio não, é subjetivo. Você tá ali. E aí é mais difícil para gente, porque eu preciso de alguém que chame a atenção de quem está ouvindo subjetivamente e preste atenção no que eu estou falando, porque eu preciso vender. Então é assim, vá atrás, vá atrás. Você vai receber nãos, como eu recebi. Eu já fiquei 8 horas sentado numa poltrona esperando para gravar um teste. E eu gravei o teste, o cara falou, puxa vida, você não dá para rádio não. Eu ouvi isso, cara. Eu ouvi isso. Você não dá para rádio, cara. E a pessoa eu conheço, eu acho que ele nem lembra que ele falou isso para mim lá atrás. E aí eu fui atrás, mas, cara, persista. Tem chance para todo mundo sim. É que hoje a concorrência é maior do que antes, sim, porque as pessoas elas vão descobrindo os meios de comunicação e o tão quão é legal trabalhar em rádio, trabalhar em TV e tal. Mas surpreenda, a gente tem que surpreender. Eu preciso me surpreender. Todo dia eu penso em como surpreender quem está ouvindo a Transamérica. Putz, grilo, eu tenho ali a minha limitação para trabalhar, como todos nós temos, em termos de eu posso isso, não posso isso, não posso isso, porque faz parte. Faz parte, é uma empresa, né? E tem-se uma política para seguir, graças a Deus. Não estou falando aqui achando que eu vou puxar saco, porque eu não preciso, porque ele sabe que eu não preciso, porque a gente se dá muito bem, mas assim, o Fábio Faria, ele me dá, cara, ele me dá liberdade para eu trabalhar na Transamérica. Eu dou graças a Deus de ter um cara que acredita no meu trabalho. Sabe, fala assim, Raiz, vai, vamos fazer, e eu sou um alucinado, né? A galera na rádio sabe que eu sou um alucinado, que eu não paro. Assim, que eu sou no 220. Que sempre tem alguma coisa pra gente fazer no marketing, pra gente fazer nas redes sociais, vamos fazer uma promoção, vamos tocar isso, vamos tocar aquilo, vamos fazer. Porque senão, cara, eu vou ser mais um. A gente não tem que ser mais um no rádio, a gente tem que ser o diferente no rádio. E se você tem a chance. Nossa, você falou isso aí, é o que eu costumo dizer para os meus alunos. Eu digo sempre o seguinte, é exatamente o que você falou. Não basta abrir o microfone, eu quero ser locutor ou locutora, ou apresentador ou apresentadora. Se você não tem uma identidade, você vai ser só um número, ou se você aprendeu na porcaria da apostila, que iguala todo mundo dentro do conhecimento de alguém, enquanto o Raiz fica lá procurando os talentos, a apostila fica podando o talento, a observação, a criatividade em muitos lugares aí. Sim. É importante demais, né, você se apresentar de uma forma diferente e criativa para que você se... Nossa, é demais, né, cara, isso Exatamente. Aí. Por isso que eu acho também que fica esse negócio aí, é panelinha, o mercado é fechado. Eu acho que não é. Eu sempre digo para os meus alunos isso também. Não é fechado. Desde que você tenha essa identidade, esse diferencial para surpreender quem vai te contratar, é claro que sempre tem espaço. E o não é natural receber. E o não é natural receber. Sabe, de você né, de você pensar, puxa vida, será que eu não vou dar certo? Nossa, foi um não, foi 2 não. Putz, será que eu não sou bom bastante? O que te levou a escolher essa atividade? O porquê? Né? Alguma coisa teve. Então, ou desse a mais, ou vá procurar, ou então você está procurando pelos caminhos errados. Hoje em dia, o que não falta nesse mundo, Aguinaldo, é informação. Todo dia eu vou no pai de todos aqui, que é o Google, cara, porque tem alguma coisa que eu quero saber, né? Procurar. Eu não paro de pesquisar. Eu não
paro de pesquisar. Eu vou em rádios gringas, eu ouço demais rádios gringas, o que que as rádios rock europeias estão tocando, o que que as rádios americanas estão tocando, o que que os caras querem fazer, o que que as minhas concorrentes estão fazendo. Deixa eu ir atrás. Cara, eu preciso fazer. A vida é uma estratégia, né? Então a gente tem que ter a nossa. Você já ouviu um radialista lá de Nova York chamado Bill Lee? Ele Bill. apresenta um. Sim. Aquele cara não existe, né? É Ele tem um time ali WCBS? É WCBS? da CBS. Tá. É, da CBS. Sensacional. Eu sempre ouço quando eu posso, porque é o que você falou, né? O diferencial, o cara que te conecta, ele fala com você, ele tá trocando ideia ali com você. Ele não é um locutor, ele é seu amigo, ele tá ali conversando com você de uma forma muito natural e muito E honesta, eu né, cara? posso falar, cara, para Difícil. você uma coisa, isso é cíclico, tá? Ou seja, hoje em dia eu falo, ai, que fala muito em rádio, que não sei o quê, que não dá certo, e que. Olha, é assim, a gente precisa dar liberdade para as pessoas comunicarem, é claro que bem dirigidas, tá? Sim. Então, por exemplo, hoje vai voltar, está voltando, nunca saiu na verdade, né? É porque existem as fases de rádio que um vai copiando o outro, tem um monte de gente aí que fica na cola do outro, que dá o print na programação, e que dá o print na maneira de fazer locução, e que dá o print de não sei o quê, e que tem uma rádio na mão, e que tem a oportunidade de fazer um trabalho diferente e não faz, porque acha que seguir Sim. ali, né, que vai copiar, que vai. Ok, ok, cada um tem a sua estratégia. Isso para mim é medíocre. Então, esse lance que você falou de. é, como eu posso falar para você? É que eu estou pensando muito rápido. E a Mas, boca não acompanha a velocidade do pensamento, tá? não, não. Mas uma coisa também que a gente tem que levar muito a sério, que eu acho que às vezes falta, né, na comunicação, é isso que você falou. Tem gente que tem a oportunidade, né, de contratar bons profissionais, profissionais que estão acima da média e tudo mais, mas se mantém num padrão arcaico, né, e não faz questão de mudar. Porque às vezes eu digo para os meus alunos, olha, ouvir rádio no Brasil hoje é muito difícil. Eu recomendo umas 3 rádios. Eu tenho escutado muito a Transamérica, como eu te falei, eu recomendo para os meus alunos, porque a locução é diferenciada, as músicas, pelo menos para o meu gosto pessoal, são maravilhosas, né? Coisas que têm ali uma afinidade de fato com quem escuta. Eu acho isso maravilhoso. E falta, eu acho que para algumas pessoas que têm o poder ali para fazer a revolução, para mudar para melhor, fica sentado na cadeira também, né? Não está muito preocupado, tudo bem. É o lance, sabe, Aguinaldo, de a zona de conforto, né? Eu tenho essa minha mente assim há muito tempo, então eu não consigo parar, eu não consigo me desligar, porque é de mim, mas eu não me sinto mal por isso, muito pelo contrário, faz parte, né, de fazer. Nós precisamos surpreender. O mundo vai olhar para você, para o seu trabalho, se você surpreender. Puxa, Raiz, como é que eu vou surpreender? Vá buscar conhecimento. Ó, eu fiz a Transamérica, que era uma rádio diferente. Depois eu fui para a Rádio Cidade, que era uma rádio popular. Aí depois eu fui fazer a Nova FM, que era uma rádio muito legal nos anos 90. Foi uma rádio muito legal. Mesmo. Depois eu fui fazer a 89. Aí eu fui para a Band. Eu saindo da Band, eu falei pro Siqueira, até aí eu lembro que o Siqueira falou: Raiz, não sai, eu tenho planos. Falei, Siqueira, eu quero fazer outra coisa, porque eu tinha saído do 89. E falei, ai, cara, quero fazer uma rádio diferente, jovem. Era uma rádio popular, e a rádio popular é a mais difícil de fazer, sem dúvida nenhuma. E aí, cara, eu fui para a Metropolitana fazer locução, fazer a produção da rádio. Nisso, surgiu a Nova Brasil FM. Eu fiz parte da primeira do primeiro time da Nova Brasil FM. Então eu fazia a Metropolitana FM de manhã, e aí eu fui fazer um teste para a Nova Brasil FM. Era eu, a Renata Leite, tinha uma galera legal. A Renata Leite, que foi a primeira locutora, ela foi minha aluna. E aí o nome, por exemplo, Radar, que existe até hoje o Radar, ele veio aí de um brainstorm
que o Marcelo, que era o nosso coordenador na época, falou: gente, nós vamos fazer um programa que vai tocar música e que vai falar notícia. Eu lembro do Brainstorm, aí surgiu o nome Radar, cara, que tá até hoje no ar. Pegou, né? Pegou. Pegou e tá até hoje no ar. Isso foi em 2000, 2001. A programação da Nova Brasil não era tão diferente do que é hoje, mas eu tocava mais pop rock, eu tocava mais Engenheiros do Havaí, tocava mais Ira, mas tocava Maria Bethânia, tocava tudo que tem hoje. E aí eu fui fazer outras rádios, cara. Aí eu voltei para 89, depois eu fui para Jovem Pan, fui para a Rádio Disney. E a cultura. Você cultura. Eu ainda vou chegar lá lá no estúdio da cultura e fazer uma foto, só assim, de birra, porque, nossa, a Rádio Cultura, como eu te falei, eu trabalhei em muitas rádios também, mas a cultura tem um lugar especial Cara, no meu coração. Ali, aquele prédio tem algo especial, a Rádio Cultura tem algo muito especial, é uma energia, e é uma rádio muito legal, e eu ia com tesão. Então, olha só, eu fazia a Rádio Disney à tarde, que era um tipo de comunicação, uma maneira de você comunicar, e aí eu ia para a Rádio Cultura Brasil à noite, que era um tesão, Rádio Cultura Brasil, Brasil o tempo todo, e aí eu tocava Zélia Duncan, e era legal demais, cara, era um tesão. Sensacional. É muito legal. Ó, quem mandou beijo pra gente aqui, ó. A Thelminha Emerick. Thelma, sua linda. Figura. Thelma é minha parceira, é uma grande comunicadora, foi uma grande revelação na Massa FM, como locutora de rádio popular. Nós trabalhamos juntos na Jovem Pan, nós trabalhamos juntos na Rádio Disney, e aí a Thelma foi para a Massa, cara. A Thelma, para mim hoje, tem a Tatá maravilhosa, mas tem a Thelma Emerick maravilhosa. Nós temos locutoras maravilhosas populares hoje, que são nomes maravilhosos. E a Thelma sabe disso, né? Thelma, um beijo para você. A Thelma foi minha aluna e ela, nossa senhora, a Thelma é realmente fora da curva, né? Ela tem uma facilidade para se comunicar, para se expressar. A Thelma é sensacional. Quem está aqui também é o Ricardo Roldan. Quem mais está aqui? Deixa eu falar de uma pessoa que acabou de entrar. Fala aí, por favor. A Ana Pellicer. A Ana Brasil. É minha prima. A Ana é minha prima, cara. Mas a pena é que a gente se fala tão pouco, mas a Ana foi uma pessoa que foi atrás do sonho dela, de ser locutora de rádio. E agora eu falo para você que finalmente, vou falar aqui, houve justiça na Nova Brasil FM de trazê-la para fazer horário em São Paulo. A Ana fez muito tempo a rede, um talento maravilhoso. O que eu quero dizer com isso, tá? É que assim, por que só o resto do Brasil e não São Paulo tinha acesso a esse talento? Ana, eu não estou falando isso porque você é minha prima, não, tá? Eu estou falando porque você é talentosa mesmo. E eu estou muito feliz por você, pelo horário que você está fazendo na Nova Brasil, meu. Que é o Mesa para Dois, lá com o Luciano Oliva, que trabalhou comigo na PAN também, que é um outro cara incrível também, uma voz maravilhosa, um cara assim de comunicação. Um beijo. Quanta gente legal, cara, que tem aqui. Hoje tá bom aqui, só gente boa, viu? Eu estudei com a Ana Pellicer, cara. A gente fez um curso de locução há muito tempo atrás, um curso muito, muito bom. E a Aninha sempre foi gente boa demais, assim, dava dicas e tudo mais. Ela sempre do bem. O Ricardo, a Beth também tá mandando um abraço pra gente. Ô, Raiz, olha, cara, nosso tempo terminou aqui, mas foi realmente muito bom conversar com você. Você é o cara do rádio que sabe muito, né? Um grande professor. E fica o convite aqui numa próxima oportunidade, volta para a gente conversar mais e tirar mais dúvidas aqui dos alunos. Tem uma pilha de perguntas ali que fizeram para você, mas como não temos tempo hábil para responder todas, quem sabe eu dou um jeito de mandar isso aí para você. Tá. E quem quiser te acompanhar ou te ouvir, onde você está agora, como é que faz para te acompanhar nas redes sociais, para te ouvir na Transamérica, rede, como é que está isso? Vamos lá. Eu tenho Facebook, mas é o Insta também, mas eu entro nos dois, @Roberto Raiz, Raiz é H-A-I-S, que é o meu sobrenome de verdade mesmo.
Tô lá na Rádio Transamérica, o meu e-mail é roberto.reis@radiotransamerica.com.br. Mandem as suas perguntas que eu faço questão de responder, eu não deixo ninguém no vácuo. Aguinaldo, muito obrigado pelo convite, o papo é muito bom, passou muito rápido. É muita coisa Passou para a muito gente bem. falar disso. Estou aberto aí mais para frente, quando você tiver um tempo na tua agenda mais para frente aí, para a gente bater um papo mais uma vez. Quero agradecer ao carinho dessa galera toda que está aqui, que ficou aqui com a gente. Você vê pelos números aqui que não arredaram o pé. Que É legal que a verdade, gente estão possa vivos aí com a passar. gente. Cara, não arredaram o pé. Isso é bom porque a gente tenta passar alguma coisa que o que eu aprendi, eu tenho que passar. Eu não vou partir daqui um dia dessa para outra com segredos. Eu sei, eu quero que outros saibam que faça melhor que eu, cara. Porque eu vou Sim. aprender com isso. Eu vou aprender com isso. Né? A gente sempre aprende com pessoas melhores do que a gente. Para a gente poder sempre poder superar. Tem que ser assim, o rádio é isso. É uma pura verdade isso aí. Para você que está aí acompanhando também, se quiser seguir aqui, o site da Espaço Voz é @espacovoz. Escuta o Raíssa lá na Rede Transamérica, procura ele nas redes sociais. Esse cara tem muito o que ensinar para a gente aqui, faz parte Obrigado, do mundo cara. da Obrigado, comunicação. meu. Raíssa, na Obrigado. boa, sou seu fã mesmo, Obrigado sempre pelo fui. E convite, ó, cara. Adorei o papo. você está aqui no livro. Preciso desse livro. Vou mandar uma cópia para você, pode ficar tranquilo. Por Vou favor. mandar assim. Tá bom, querido. Abração, muito obrigado. Obrigadíssimo, até a próxima. Obrigado, gente. Até mais. Até breve. Tchau, tchau. Ana, um Tchau, pessoal. beijo. É isso Ó, aí. a Ana Carolina. Acabou de entrar aqui a Ana, voz Cadê? maravilhosa da Deixa eu ver. Antena 1. Ô, Ana. Olha, verdade. Reinaldo Japer também. Ana O Carolina. Japer Grande também. mulher. Você tá me devendo um café. Eu, você e o Nonato e a Ana Martins, hein? Vamos lá. Que café, hein? É. Aí sim, aí sim. Abraço para todo mundo. Obrigado por acompanhar aqui a nossa conversa, a nossa live aqui com o Raiz. Obrigado a você mesmo, brigadíssimo. E na próxima, sei lá, daqui um mês ou dois, eu chamo o Raiz de novo para a gente continuar essa conversa. Tá bom, Raiz? Combinado. Espero você, Aguinaldo. Obrigado, Sucesso, irmão. tá? Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchauzinho.